Oi, gente, fica comigo até o final desse vídeo. Olha o que você vai aprender. Essa linda bandeja feita de granilite, fácil, criativa. Aproveitei a massa, fiz a tampinha do meu potinho. Também feito com argamassa AC3. Essa outra linda peça também fácil de fazer com molde caseiro. Esse também usei um molde caseiro. Usando o mesmo tom, o mesmo efeito. Bora aprender comigo? Não esquece de se inscrever. Oi, pessoal. Vou ensinar para vocês mais um tutorial, só que hoje eu vou fazer de um ângulo diferente, com muito verde, um ambiente diferente. Vamos começar? Precisar, você tem que ter um plástico, tá? A gente vai trabalhar primeiramente aqui com o gesso para fazer o granilite, certo? Então, primeira coisa é o gesso. Olha, aqui eu vou usar um medidor, mas você pode usar aqueles copinhos pequenos de café, tá? Eu coloquei dois copinhos, então pode pôr 2 de café que dá certinho, e um de cimento branco. Essa é a medida para fazer as pedrinhas que a gente vai usar no granilite. Pode fazer somente com gesso também, porém o gesso ele vai soltar um pouco mais do corante. Se você fizer mais estilo pedra, fica melhor. Aqui eu vou acelerar o vídeo, só coloquei água, tá? Mexi isso muito bem, porque como eu vou ensinar várias técnicas, eu tenho que adiantar. Gente, não esquece aquele like, curtir, que ajuda muito o canal, e compartilhar também. Corante eu usei o líquido, eu usei um pouco do marrom, que eu gostei do tom do marrom. Eu vou fazer um tom meio rosado. Espalhei isso com uma faquinha mesmo, uma faquinha dessas de passar manteiga. No outro eu coloquei vermelho. Tentei pôr um pouquinho aqui do ocre, mas não saiu quase nada, gente. Saiu 2 pinguinhos. Na verdade, ele ficou mais pro vermelho mesmo. Água, faz um pouco líquido, tá? Você vê que tá muito grosso, vai pingando água, que dê pra você espalhar como se fosse um chantillyzinho aqui em cima de um bolo. Espalhei, vou deixar isso secando. Vou colocar nessa tampa de plástico para levar ao sol, tá? Para dar uma adiantada. Enquanto isso, vamos fazer outra peça. Aqui vou estar fazendo o teste com a argamassa C3 branca, tá? Coloquei um copinho desse. Eu vou deixar na descrição a medida certinho. 2 copinhos, certo? Eu vou usar esse cachepozinho que eu tenho. Eu paguei R$1 nessa peça, gente. E vou usar o mesmo copinho que eu medi a argamassa. Eu vou colocar dentro com pedriscos. Opa! Essa mesma medida, gente, eu vou fazer uma marcação porque é importante o fundo não ficar fino. Como que eu faço? Pego uma caneta, eu não tinha uma canetinha, mas eu marco mais ou menos até onde ele pode descer, tá vendo? Se ele afundar muito, vai ficar fino, então eu tenho que deixar um dedo, ó. Então eu pego e marco o máximo que ele vai descer, que aí eu sei que se ele descer mais que isso, eu tiro e coloco de novo. Pode abusar do óleo. As peças que eu untei, somente essas que é mais difícil de sair, que tem desenho no fundo, as que eu untei bem com óleo, gente, não me deu trabalho nenhum. Quando eu virei a peça, ele escorregou. Então, pode abusar um pouco do óleo aí, espalhar bem, sem dó. A outra que eu não passei muito óleo, me deu mais trabalho. Não precisei aquecer, não precisei de secador, saiu super bem. Ah, e aquele aditivo, que como eu tenho esse litrão aqui, gente, eu tenho que usar. Mas fiz peças com argamassa e não usei o aditivo. O aditivo, eu acho que ele ajuda um pouquinho na aceleração, assim, da secagem. E até para ficar um pouco mais firme. Mas a argamassa, quem conhece, não precisa de aditivo. Ela é excelente. Só espera secar aí 2, 3 dias, 100%, para não ficar quebradiça, tá? Que aí você não vai ter problema com ela. Mistura bem, muito bem. Eu vou olha, gente, fica uma massa linda, um creme gostoso. Vou separar um pouquinho, porque eu vou fazer as manchas com o marrom. E vou ensinar 2 técnicas aqui que fica o efeito fofo para você decorar. Vou usar o corante em pó, pode usar o líquido também, tá? Mas eu vou usar o em pó. Coloquei uma colherzinha de chá bem cheia, mexe bem. Se você quiser marrom mais escuro, coloca mais um pouquinho, tá? Porque ele clareia bem depois que seca. Então, eu vou bater isso muito bem até ele ficar com consistência cremosa. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou pingar algumas gotas aqui dentro do meu pote, tá? Só algumas gotas. Aí vocês vão ver que eu vou precisar de um palitinho para mexer isso daqui, mas o efeito não é esse. É dentro do pote, do contramolde que a gente vai colocar. Ó, só dá umas misturadinhas, não muito, tá? Pra você não perder o efeito, é só uma mescladinha. Aí você vai jogar lá no seu pote. Olha aqui, ó, joguei no pote, não deixa ele misturar muito pra ficar essas manchas lindas, que o efeito bonito é essa mancha. Depois eu vou dar uma limpadinha aqui no restinho do meu pote aqui,
e vou usar todo esse restinho, que eu não gosto que sobra, que além a gente corre o risco de lavar isso e entupir aí nossos encanamentos. Olha, vocês viram que eu bati muito bem a massa. Agora não esqueça da sua marcação. Coloca o seu contramolde dentro do seu copinho aí com a sua massa. O que é legal aqui agora? Eu coloquei, olhei, vi que não desceu muito, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar o copo. Eu vou tirar e mergulhar de novo. Que é esse efeito que fica bonito, gente. É incrível, parece que não. Mas só de você tirar e colocar, ele dá uma mesclada mais bonita que eu vou mostrar o resultado no final, tá? Procura deixar ele o mais retinho possível. Eu fui tentar colocar aqui a fita crepe, mas não deu, por conta que ele tava com muito óleo. Mas olha já o efeito que lindo que ficou das manchas, gente. Isso que é legal, tá vendo? Tá torto. Então, eu vou tentar colocar um pezinho. Ai, gente, tô mostrando a minha palmeira, que eu adoro. Colou, mas eu fui tomando todo o cuidado para deixar niveladinho, tá? Pra na hora de tirar não ter problema. Bom, secou aqui as nossas pecinhas. Agora eu vou tirar e quebrar elas, separando as cores, tá? Não vou deixar misturar. Olha, aqui eu fui separando. Num potinho eu coloquei o marrom, no outro o tom meio rosa. Ele dá uma clareada boa depois, não se esqueça. Eu fui separando e depois eu vou quebrar, tá? Você pode misturar, não tem problema, mas eu optei por separar porque depois se sobrar eu posso usar em outros potes, que eu guardo todo esse restinho, até um potinho mesmo se tiver quebrado eu guardo. Separo, quebra, é importante estar bem seco para não manchar a sua peça. Aqui vamos precisar de um copo de cimento branco e mais meio copo. E eu vou acrescentar um copinho do gesso, tá? Que é para acelerar um pouquinho a secagem e eu gosto dessa mistura. Sempre mistura muito bem os pós, tá? Uma colher de sopa bem cheia, que eu sei mais ou menos tem uma marquinha aqui, que é do aditivo. Mas é que eu falo, gente, não tem necessidade. Eu acostumei agora a usar o aditivo, tá? Eu diluo ele um pouquinho na água, para dar uma consistência melhor e jogo na massa, tá? E vou misturando aos poucos. A água, como eu sempre falo, você vai dosando, não tem uma medida exata. Às vezes, seu pote é maior, você vai precisar de mais massa e mais água. Então, vai misturando aos poucos, até virar um creme, uma massa bem bonita e homogênea. O importante é misturar bem líquido, bem o pó, para dar tudo certinho. Gente, olha, depois que eu misturei, pensa numa massa bonita, gostosa, dá vontade até de comer. Eu faço diferente. O meu granilite, eu não gosto de jogar a mistura dos craqueladinhos na massa. Eu gosto de jogar na bandeja, que eu acho que aparece mais. Só que aí você tem que bater bem para não ficar bolhas, tá? Eu gosto de fazendo assim. Tem vídeos meus lá atrás que eu já mostrei. Eu jogo os pedriscos na bandeja. Para isso, você deixa a massa um pouquinho mais, não tão durinha, mais cremosinha, né? Como se fosse um creme mais fino, que é para poder as bolhas entrarem nos vãos. Que se você deixar ela grossa, vai ficar muitas bolhas, tá? Não, segue a dica, não esquece. Então, você espalha com a espátula e depois vai bater, chacoalhar, pressionar muito bem para essa bolha subir. Gente, é interessante, porque é uma massa que não demora muito para secar. Eu acredito que é por conta do aditivo, como eu falei, ele acelera um pouquinho. Dá uma limpadinha. Pode perceber que eu bato muito bem, tá? Tem que bater muito bem. Esperar secar 24 horas. Agora eu vou fazer a outra mistura usando esse potinho que vocês devem ter em casa. Olha, a gente vai precisar de um copo de argamassa nessa mistura. Essa eu vou fazer com argamassa, a C3, porque eu preciso de um tempinho, não pode secar muito rápido. E vou acrescentar a metade, né? A metade da metade, chega a ser um terço, um pouquinho menos de gesso, tá? Porque eu preciso ganhar um tempinho com ela, apesar que o gesso acelera um pouquinho a secagem. Se você puder, não. Se você quiser, não precisa pôr o gesso, tá? É uma opção minha. Vou separar um pouquinho no copinho, porque eu vou fazer uma cor, tá? Vou tentar fazer um degradê, uma forma diferente, então não vou colocar tudo isso. Vou colocar aqui também metade da metade e vou acrescentando água, certo? Vou pôr água aos pouquinhos. Esse eu não vou pôr aditivo, tá? Eu vou fazer o teste sem o aditivo, eu só coloquei água. Vou misturar bem. Joguei no fundo do meu copinho,
tá? A massa sem cor nenhuma, ela pura. Gente, não esquece de untar. Foi esse daqui que eu não coloquei muito, não untei muito, então ficou mais difícil para sair. Então, abusa aí do seu olhinho, tá? Não esquece o copinho depois com as pedrinhas, que é o mesmo copinho que eu vou usar no meio. Então, faz aquela marcação para não descer muito e ficar fino o fundo, tá? Eu já tinha marcado o copinho, que eu usei o mesmo do outro cachepô. Só que aqui eu vou fazer diferente. Eu vou colocar o copo e a massa eu vou ir jogando aos poucos para tentar fazer aqui algumas manchas, só que tipo um degradê. Só que nessa hora você espera pelo menos 1 hora, 2 horinhas para jogar a segunda massa para dar o efeito que eu vou tentar fazer aqui. E eu gostei no final, vocês vão ver. Aqui eu fiz a mesma coisa, peguei aquele pozinho misturado, coloquei agora um corante marrom, tentar fazer uma cor bem escura. Eu só errei que eu devia ter deixado mais líquido, tá? Se você deixar mais líquido, eu deixei ela mais grossa, ela não entrou muito bem nos vãos, fez um pouquinho mais de sujeira. Se você deixar ela um pouquinho mais líquida, que dê pra derramar, vai ficar bem mais marcadinho. Mas mesmo assim, gente, eu amei o efeito. Depois coloca se vocês estão gostando das ideias de tons, cores, misturas. Eu tô fazendo de tudo aqui para vocês economizarem e usar o que vocês têm aí mesmo. Que dá certo, cimento branco, gesso, argamassa, todas são poderosas na firmeza. Espera secar. Viu que ficou firminha? Pega aquele pozinho, faz outra misturinha. Voltei com um tom puro aqui, sem acrescentar corante nenhum para ver como vai ficar. Isso aqui vai ficar paradinho, tenta dar uma limpadinha nessas sujeiras que acaba fazendo. Centraliza bem seu copinho antes de secar e bate bem para as bolhas subirem. Bandejinha seca, tinha sobrado a massa, eu fiz essa pecinha extra aqui, só que aqui eu misturei os pedriscos na própria massa para ver a diferença. Lembra, lá na bandeja eu coloquei as pedrinhas em cima da forma, aqui eu misturei na massa. Ó, elas nem aparecem, então vai ter que ter um bom lixamento para aparecer. Aí na bandejinha eu fiz aquele efeito que eu joguei nas pedras. Olha como aparece bem. Joguei nas pedras não, joguei na base da bandeja. Deixa eu focar melhor aqui para ficar mais perto, que o efeito aqui agora é importante, mas aparece mais as pedrinhas, certo? Gente, já gostei mesmo sem lixar, mas o efeito aqui é o lixamento. Tá? Olha, esse daqui também já secou, ficou facinho, até tirei as pedras de dentro para poder desenformar e não ficar um vídeo tão longo. Mas, gente, olha que fofo que ficou. Ai, parece um chocolate com café. Olha como clareia bem. Esse aqui foi aquele que eu usei cimento branco com um pouquinho de gesso. Ficou firminho, peça linda, maravilhosa. Dá uma lixadinha no acabamento, depois eu vou tentar mostrar se der tempo, não ficar muito longo, isso aqui com verniz. Olha, juro que não imaginava que ia ficar tão fofo. Gente, comenta aí se vocês gostaram das cores, da ideia, se vocês vão fazer o teste. Olha, eu não achava que o tom do marrom com o vermelho ia ficar tão lindo. Agora dá uma lixadinha na tampa, tem que ter braço e uma lixa bem fininha, tá? Apareceu um pouco menos, olha aqui como apareceu mais, porque ela fica mais rente à bandeja. Então é uma dica, tá? Joga as pedrinhas se você quiser direto na bandeja. Olha, no mesmo dia eu fiz outro modelinho, que eu gostei tanto desse e tava a fim de fazer um outro parzinho. Então eu fiz um igual para ver como ficaria, jogando um pouco mais do marrom na mistura. Fiz do mesmo jeito, mexi o contramolde lá dentro para ele dar aquela torcidinha. Gente, olha que lindo! Então você pode fazer com argamassa C3, pode fazer com cimento branco, pode estar fazendo a sua misturinha aí desse efeito. Só que para dar um tonzinho mais escuro, usa o corante em pó, tá? Que o corante líquido, ele altera um pouco da massa. Então, tenta trabalhar um pouco com os corantes em pó. Eu aconselho mais. Eu tô adquirindo agora, que a gente sabe que é difícil, né, gente? Sair comprando, a gente quer vender e não quer gastar. Mas é uma dica, tá bom? Olha que lindo, gente, amei. Olha, esse último eu fiz o mesmo jeito daquele. A única diferença é que a hora que eu coloquei o contramolde dentro com as pedrinhas, eu girei a parte de fora. Então ele deu uma torcida na mistura, gente. E ficou muito lindo. Se você quiser trabalhar tons mais fortes, usa mais corante. E esse, gente, eu acho que não. Se eu passei bem pouco. Vou ter que ver no vídeo lá. Olha como foi difícil tirar por não passar uma quantidade generosa de óleo. Os outros soltaram, esse quase quebrei. Mas, enfim, deu certo.
Olha que fofo. Gente, para finalizar, tudo muito lindo, mas tudo existe um processo, e para não ficar tão longo, tá? Esse daqui eu terminei, a parte do granite, fiquei mega contente. Eu tenho esses cachepôs, até ensinei um vídeo rapidinho no canal, só que esse é feito só com gesso. Ele tá meio molhado porque eu pus na água para lixar. É um kit lindo, certo? Esse aqui, o próprio copinho, também fiz a tampa. Ideal mergulhar, deixar um dia pro outro, depois lixar, finalizar e passar a resina à base de água. Esse aqui já tá seco, já pode ser finalizado no lixamento e na resina. Esse ainda não. Mas você, quando passa a resina, quanto mais demão você dá, mais ele escurece. Tá vendo, ó? Então, são kits também, gente. Olha cada um lindo que dá pra fazer aqui. Olha. Olha isso, gente. Olha se isso não é espetáculo. Gente. Aí aqui você abusa da sua criatividade, usando suas peças, mergulha na água, não esquece e deixe curar aí 24 horas. Finalizando, você vai precisar de uma resina à base de água para passar várias demãos até você alcançar o brilho que você quiser, tá? Eu estou mostrando bem rapidinho para você ver que dá até a cor fica mais viva. Quanto mais demão, mais vai ressaltar a cor. Então você passa várias demãos, primeiro mergulha na água e deixa secar bem, tá? Lembrando bem, eu estou fazendo algumas peças, vou deixar um vídeo aí em breve só sobre a impermeabilização. Espero que vocês tenham gostado dessa parte.